Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Domingo, 10 de abril de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião com liberdade. Estamos no ar pelo nosso canal no YouTube, @P62Minutos, e fica aqui o meu boa noite também para você que nos assiste pela TV Jovem Pan. Eu sou o Silvio Navarro e divido essa bancada com Augusto Nunes, Rose Rocha e o Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Rose, Paulo. Boa noite ao nosso deputado Eduardo Bolsonaro, daqui a pouco estará conversando conosco, né? Como vocês já adiantaram, daqui a pouco teremos uma entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro. Mas antes, a Rose tem um recado para você que nos assiste. Boa noite aos colegas de bancada e a você que faz parte desse time. Aqui você assiste e opina. Por isso, nós queremos a sua participação, que será exibida sempre ao final do programa. Mande o seu comentário pelas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Getter. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para acompanhar os 62 Minutos na íntegra, @P62Minutos. Deixe a sua opinião, ela é muito importante por aqui. Bom, vamos lá então. A Câmara dos Deputados rejeitou nesta semana o pedido de urgência para que fosse votado o projeto de lei das fake news, que eu prefiro chamar de PL da censura ou da mordaça. A intenção era impor regras para o uso das redes sociais por autoridades públicas, punir quem divulgar notícias falsas e, veja só, remunerar empresas jornalísticas por conteúdo publicado na internet. Foi por pouco, mas a articulação do chamado Centrão funcionou. Quem não gostou, obviamente, foi o relator, o deputado Orlando Silva, do Partido Comunista. Augusto Nunes, um primeiro e breve comentário sobre isso, enquanto a gente coloca o deputado Eduardo Bolsonaro aqui para conversar conosco. Olha, Silvio, eu continuo tentando entender o que é fake news, né? É a velha mentira. Os deputados que votaram a favor dessa PL da censura aí, eles não mentem, nenhum deles. Então vou começar pelo deputado Orlando Silva, que é o relator. Ele pertence ao Partido Comunista do Brasil, mas diz que é democrata. Está falando a verdade ou está mentindo? Mente, evidentemente. Claro que mente. Mas as redes sociais vão escolher o que é notícia correta, o que é fake news. Então tá bom, vamos pegar um problema do momento. A Ucrânia afirma que houve massacre de civis que foram mortos por tropas da Rússia. A Rússia nega. Qual é a informação correta? Basta um exemplo para a gente avaliar a pretensão, tá, dessa turma que acha que descobriu a fórmula que vai identificar o que é verdade e o que é mentira. São malucos. Quero então dar boa noite ao deputado Eduardo Bolsonaro, agradecer mais uma vez a gentileza de nos atender. Deputado, eu queria ouvi-lo inicialmente então sobre esse tema que a gente iniciou o programa, o tal do PL das fake news. Eu trato como PL da censura ou PL da mordaça. Uma articulação de sucesso impediu a votação do pedido de urgência, ou seja, que isso avançasse na Câmara dos Deputados. Eu queria ouvi-lo. Ninguém é a favor de fake news, ninguém é a favor de mentira. E esse projeto, ele trata justamente, como bem dito pelo Augusto Nunes, de uma redução das liberdades, principalmente de expressão, na internet, há 5 meses da eleição. Bem, um relator que seja do Partido Comunista do Brasil, e onde quer que o comunismo tenha passado, pode-se ter visto de tudo, menos a preservação das liberdades, você já fica desconfiado. Mas a situação ela vai um pouquinho mais a fundo, né? Ela muda a forma de pagamento do marketing nas redes sociais, remunerando as empresas. Então, por trás disso, grandes conglomerados de comunicação têm muito interesse, algumas centenas de milhões em jogo. E eu fiquei muito satisfeito por ter conseguido falar, não só dentro do Palácio do Planalto, mas também com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Falei também com o deputado Sóstenes, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica. São forças muito atuantes dentro do Congresso Nacional e consegui unir forças com eles para que pudéssemos derrotar esse projeto. E só para finalizar, eu acho engraçado porque a esquerda vive falando, né? A gasolina está cara, a culpa é do Bolsonaro.
O arroz e feijão está caro, a culpa é do Bolsonaro. Ah, não consigo mais comprar carne no mercado. Ora, então por que inverter essa ordem de prioridades e tratar de um projeto que regulamenta a rede social há 5 meses da eleição e não, né, nos voltarmos para essas questões que, ao que parece, né, deveriam ser prioritárias para a direita e a esquerda? Exatamente. Vou passar então a bola agora para o Paulo Figueiredo. Diga lá, Paulo. Deputado, boa noite. Eu achei muito interessante esse projeto, porque parece que pegou os senhores deputados um pouco de surpresa, né? Houve uma reunião entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente da Câmara, Arthur Lira, e, subitamente, o Arthur Lira colocou o projeto para votação se entraria em regime de urgência ou não, né? E parece que os deputados foram pegos de surpresa. E o regime de urgência foi rejeitado por uma margem de votação bastante estreita, com uma atuação muito grande do governo. Acho interessante e pontuar que finalmente a articulação do governo na Câmara parece ter funcionado para alguma coisa, porque o governo é com frequência derrotado na Câmara, mas o governo conseguiu, com uma margem muito pequena, conseguiu impedir a votação do regime de urgência. A minha pergunta é a seguinte: existe hoje no Congresso Federal uma base do governo e uma base do STF? Olha, Paulo, a base do governo, na verdade, não é uma coisa fixa, permanente, né? É votação a votação, matéria por matéria, é que é feito esse convencimento. Não se trata mais de fazer essa governabilidade como era feito no passado. E é por isso que, por vezes, parece que o governo está batendo cabeça e pareceria ser mais fácil você conseguir aprovar as matérias de interesse do Palácio do Planalto. Por quê? Porque tem sido batidos recordes na liberação de emendas, né? Você tem, sim, a participação de partidos de centro dentro da administração pública federal. Então, às vezes, eu mesmo fico me perguntando esse tipo de coisa, né? Ora, onde é que está a base do governo para a gente conseguir aprovar determinadas matérias? Mas, infelizmente, né, é uma coisa meio volátil, essa base do governo. Agora, o STF parece que ele tomou gosto, principalmente após 2 fatos notórios. A primeira, tomou gosto por interferir no Congresso Nacional. A primeira foi quando o então presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, ministro, foi dentro do Congresso, conversou com 11 líderes partidários e conseguiu reprovar a PEC da Bia Kicis, chamada PEC do voto impresso. Vale lembrar que o voto impresso já foi aprovado algumas vezes no passado da Câmara dos Deputados, mas sempre que era aprovada uma lei, o STF dizia que era inconstitucional. Então, na última tentativa, foi através de uma PEC. E ela passaria, porque sempre foi aprovada essa matéria com votos de quórum de PEC. Então, essa foi a primeira intervenção do Judiciário no Congresso de maneira mais explícita. E, na última vez, eu não tenho como comprovar, tá? Mas a Rádio Corredor, os boatos dos corredores das câmaras dos deputados, dizia que na prisão do Daniel Silveira, que chegou a quase 370 votos de deputados federais para a permanência da sua prisão, também houve ali ligações telefônicas e uma articulação forte de alguns ministros do STF. E tanto que parlamentares agora começam a falar também que esperava-se que essa prisão do Daniel Silveira fosse por algumas semanas, e ela demorou 9 meses. Então, após esses 2 casos, Paulo, o STF, ao que parece, tem tomado gosto de entrar dentro do Congresso. E isso daí não é saudável. Por quê? Porque o STF não é formado por membros eleitos, né? São pessoas nomeadas, e, além disso, o STF é quem julga os deputados e senadores. Aí você essa seria uma pergunta de acompanhamento, deputado. Se o governo consegue convencer a base, a sua base, que o senhor está dizendo que é bastante imóvel, através de participação no governo, através de liberação de emendas, etc., qual o poder? O STF não tem emendas e nem cargos, né? nem participação no governo. Como é que ele convence os deputados? Paulo, porque o STF tem a competência originária para julgar os parlamentares. E hoje em dia, em uma atmosfera, em um cenário que mesmo parlamentares, abrigados pela imunidade parlamentar, como é o caso do Daniel Silveira, acabam sendo presos preventivamente, mesmo um parlamentar que tem a certeza que tem um passado irretocável, ele fica com receio. Então, essa daí não é porque as emendas do governo são uma benevolência. O STF, ao que parece, são ameaças veladas. Eu não imagino, tá, que o ministro ameace um deputado de prisão, não. Mas certamente passa pela cabeça do deputado, não tenha dúvida disso.
Eu só gosto sempre de frisar, deputado, que emenda parlamentar é uma ferramenta do orçamento, ou seja, é uma ferramenta da nossa Constituição, legal. Não é mensalão, não é compra de votos. Sempre gosto de diferenciar isso porque tem alguns setores da velha imprensa que gostam de falar em orçamento secreto, né? Tudo muito grande. Rose, sua pergunta. Deputado, boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defende o semipresidencialismo e instituiu um grupo de trabalho para debater o assunto. Gostaria de saber o que o senhor pensa sobre isso, se o Brasil está preparado para o semipresidencialismo, uma representatividade tão baixa em relação à população e sem o voto distrital. Uma boa pergunta, Rose. Eu já tenho visto algumas matérias sendo veiculadas pela imprensa tratando do semipresidencialismo. E tem gente até falando que o Lula poderia desistir de uma eventual candidatura à presidência para se candidatar a deputado federal por São Paulo para tentar fazer uma margem maior de deputados federais e travar essa guerra dentro do Congresso. Que guerra? A de enfraquecer a eleição certa do presidente Jair Bolsonaro, né? De enfraquecer o presidente nesse segundo mandato dele. Bem, o jogo está sendo jogado. A última vez que eu vi algo semelhante a isso foi através de um plebiscito nos anos 90, em que pudemos até escolher ali entre parlamentarismo. Eu lembro que eu era pequeno, mas eu lembro, tinha propaganda sobre a monarquia e acabou sendo vitorioso o presidencialismo. Eu acho que carece de legitimidade o Congresso Nacional para tomar esse tipo de decisão. Esse tipo de decisão tem que ser feito através de um poder originário, ou uma Assembleia Nacional Constituinte, ou o poder sendo exercido diretamente pelo povo, né? Depois de, obviamente, uma campanha para esclarecer a população antes de votar nesse plebiscito. Então, é importante que as pessoas tenham os olhos abertos para esse tipo de questão, porque o semipresidencialismo, eu não vi ninguém indo para a rua levantando plaquinha, por favor, aprovem um sistema diferente de governo. É um prazer entrevistá-lo, como sempre. Eu pergunto o seguinte, durante os últimos dias, né, aproveitando a janela que permitiu aos parlamentares mudarem de partido, as siglas que, pelo menos em tese, apoiam o governo, cresceram muito. O governo Bolsonaro já tem a maioria na Câmara? Augusto, o PL passou a ser o maior partido da Câmara depois dessa janela, né? 67 deputados federais. E tem uma matéria de José Maria Trindade em que ele faz uma análise perfeita. Os ventos estão soprando a favor do presidente Bolsonaro e isso está também mais atraindo outros parlamentares de outros partidos a entrarem, né, nesse ritmo de campanha eleitoral junto ao lado do presidente Bolsonaro, porque sabe que se vier no santinho dele carimbado um candidato a presidente como Lula ou como Dória, ele vai ter dificuldades, ele vai precisar de tempo para conversar com o seu eleitor para tentar convencê-los do contrário. Então, isso sim parece que está construindo uma base mais forte para o presidente Bolsonaro dentro do Congresso Nacional, e prova disso foi essa votação. Do mero requerimento de urgência, tá? A gente não está falando do mérito do PL 2630, que trata da censura nas redes sociais. O mero requerimento de urgência foi rejeitado, e se os senhores olharem o painel de orientação para essa votação na Câmara dos Deputados, a esmagadora maioria dos partidos políticos orientaram sim para aprovar a urgência. E o resultado final foi não. Eu acho que só o governo, o Novo e o PL estavam orientando o não. E talvez o MDB, se não tiver mudado o MDB do não para o sim no final. Deputado, já que o senhor falou um pouco sobre o ex-presidente Lula e já aqui caminhando para o final da nossa entrevista, porque eu sei que o senhor fez um esforço enorme para nos atender aí até de forma, arrumou um espaço para conseguir fazer essa chamada. A gente tem visto o ex-presidente Lula numa mudança de tom, numa escalada de discurso nas últimas semanas, inclusive contra os próprios parlamentares. Ele disse que esse é o pior congresso que ele já viu. Talvez tenha esquecido que durante os anos de governo dele teve o mensalão, o petrolão, sanguessugas e mais uma dezena de escândalos aumentativos. Mas fica uma
pergunta aqui para o senhor. O senhor acha que o ex-presidente Lula sentiu que esses ventos estão virando? Será que ele quer que o próprio PT desista da candidatura dele, porque ele talvez ache que não vai dar? Silvio, eu acredito que a nossa vida nesse mundo não é tudo. Eu acho que tem algo após aqui. Eu acredito, sim, nos ensinamentos da Bíblia e que muitas das pessoas que estão aqui agora vão para o céu e outras não. As pessoas, né, se você olhar os países por onde o comunismo passou, é muito normal que não haja líderes religiosos. E essas pessoas, como não acreditam muitas das vezes, não sei se é o caso do Lula, que a sua vida mundana aqui seja tudo, elas acreditam, aliás, que a vida aqui na Terra é tudo, talvez o Lula, percebendo que está chegando no final da sua vida, esteja realmente mostrando a cara de quem ele é. Tentando falar... É igual às vezes, vou fazer uma comparação ruim aqui. Isso já aconteceu comigo. Mais de uma vez, tá? Chega uma senhorinha perto de mim e fala: meu filho, eu sou velha, então eu posso falar o que eu quiser. Você é muito lindo, você é bonito. Eu não estou dando em cima de você, não. É porque eu acho mesmo. Então, Lula é mais ou menos isso daí. Ele está perdendo, né, qualquer tipo de pudor e está se mostrando totalmente para a sociedade. E, recentemente, ele disse que deveria demitir cerca de 8 mil militares do governo, que a classe média deveria reduzir o seu consumo, que é a favor do aborto, que deveria, é uma maneira política você importunar parlamentares ainda que dentro das suas casas, regulamentar a mídia, confiscar as armas da população, dentre tantas outras coisas que até a própria esquerda está falando para ele parar. Mas não está falando para ele parar porque são contra essas matérias, né? Porque sejam pessoas que estejam preocupadas com o aborto. Eles estão preocupados com a eleição deles, com a chegada ao poder. Porque para esse tipo de pessoa chegar ao poder, ele tem que mentir. Porque a maioria dos brasileiros é conservadora, né? Nós somos, em maioria, cristãos que acreditamos em Deus, queremos a preservação da vida dos bebês dentro da barriga das mães, queremos exercer a nossa legítima defesa, percebemos que o Estatuto de Desarmamento, que foi inclusive aprovado pelos mensaleiros, não deu certo. Então o Lula, que está deixando de ser aquele Lulinha Paz e Amor, para mim, eleitoralmente falando, está sendo excelente. Eu até no discurso, finalizando, né, fiz um discurso essa semana na Câmara dizendo: eu não estou mais fazendo nada, eu só estou postando vídeos do Lula. Eu falei, eu virei um robô do Lula, né? Sou garoto propaganda dele. Eu só boto o vídeo dele sem edição, que ele está dando conta de transformar uma massa de pessoas, uma massa de multiplicadores que voluntariamente vão trabalhar a eleição do presidente Bolsonaro, a exemplo do que ocorreu em 2018. Obrigado, Lula. Pois bem, deputado Eduardo Bolsonaro, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de conversar conosco. Sei que foi difícil conseguir improvisar aí. Até uma próxima. Obrigado, Silvio, Rose, mestre Augusto Nunes e Paulo Figueiredo. Até a próxima, se Deus quiser. Rose, vamos dar uma espiada então agora como Brasília reagiu a tudo isso? Isso, a repórter Berenice Leite acompanhou de perto a tentativa de aprovar o PL da censura. Conversou com alguns deputados, alguns até fugiram do nosso microfone. Vamos acompanhar como foi o clima no dia da votação. Nesta semana, Arthur Lira recebeu em sua residência oficial os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral. A visita foi para que o presidente da Câmara assinasse um acordo entre a Casa e o TSE para combater a desinformação. E algumas horas depois, Lira incluiu na pauta a votação de urgência do PL das fake news. O senhor é a favor ou contra ao PL da censura? Ao PL das fake news? É preciso fazer uma avaliação com muita prudência, com muita cautela, fazer aí um entendimento daquilo que de uma certa forma pode ser censura dentro de um projeto de lei e avaliarmos. Eu acho que a prudência nesse momento é recomendada. E o seu voto vai ser sim ou não para instituir aí a lei das fake news? Você vai ver no plenário. O texto tem trechos polêmicos que vão de encontro à liberdade de expressão. Talvez por este motivo, alguns deputados tentaram fugir dos questionamentos. E a sua opinião a respeito do PL das fake news? O senhor é a favor? Deixa eu ir lá e já volto. Fala com a gente, deputado. Já volto aí, é porque eu preciso tirar foto. E as articulações do TSE não param por aí. Fachin também se reuniu no início da semana com um representante do YouTube para discutir as ações que a plataforma tem adotado para combater a desinformação.
Em contrapartida, o Google iniciou uma campanha contra a aprovação do projeto, que já é chamado de PL da censura. Quem quer que queira utilizar as notícias falsas como forma de disputar o voto do eleitor precisa ser fortemente recriminado e punido. É tanta mentira e generalizou de uma certa forma que nós temos que combater isso, porque há muitas injustiças e isso pode influenciar no pleito eleitoral como já influenciou no passado. Mas para isso já não tem o crime de calúnia e difamação? Tem, mas a internet precisa ser regulamentada de uma forma porque as pessoas não acreditam nisso e continua mentindo e continua usando as redes sociais para propagar mentira. Quem irá julgar o que é falso? A quem eles querem calar quando determinada exposição se trata apenas de uma opinião? São muitas dúvidas e poucas respostas, mas uma coisa é certa: democracia e censura definitivamente não combinam. Tá aí, obrigado, Berenice. E olha, agora vamos para um dos temas mais comentados na semana nas redes sociais. Um professor de uma escola particular de alto padrão em São Paulo humilhou um aluno que resolveu contestar teorias esquerdistas em sala de aula. Esse professor levou a índia Sônia Guajajara, do PSOL. Ela foi vice do Boulos, para quem se lembra, para dar uma palestra aos alunos. E esse aluno que estamos citando não gostou da forma como o agronegócio brasileiro e o direito à propriedade privada foi tratado. Vamos ouvir a resposta do professor em áudio e daqui a pouco eu volto. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Um dia, quando você entender o que é ser uma pessoa deste tamanho, você vai se lembrar desse dia com muita vergonha. Porque não interessa de onde você vem. O meu respeito por ela não é porque eu sou antropólogo. O meu interesse por ela é porque eu conheço a cultura. Li, me dediquei, não tenho apenas fontes de jornais. Então, a minha questão para você é: me respeite porque eu sou um doutor em antropologia, eu não tenho opinião. Eu sou especialista por Harvard, eu não tenho opinião. Isso é ciência. No dia que você quiser discutir com a gente, traga o seu diploma, a sua opinião fundamentada em ciência. Aí você discute com um especialista em Harvard, um doutor em antropologia no Museu Nacional e uma mulher que é premiada no Brasil e no mundo, não por quem tem opinião, é por quem tem gabarito, mérito. Meritocracia, que eu acho que você tanto defende. Isso aqui é mérito. Isso não é opinião. Pois é, esse caso deu o que falar. Eu vou começar com você dessa vez, Rose, que tem filho no colégio, na escola, né? Como é que você vê um professor tratar um aluno dessa forma? E, aliás, fica também um aviso aí aos pais e mães que assistem o programa. Isso é muito mais frequente do que vocês imaginam. E não entro no mérito da universidade, né? Estou falando só da sala de aula, de ensino médio. Queria a tua opinião, Rose. Isso é muito grave. Isso que aconteceu é só a ponta do iceberg. Porque o tema proposto na escola era equidade de gênero. A palestra foi sobre agronegócio, terras indígenas, invasão de terras. O que acontece? A educação precisa respeitar o agronegócio brasileiro. O Chico Graziano recebeu algumas apostilas de algumas escolas, que eu não vou citar o nome, até porque são várias escolas e escolas particulares. E as apostilas de geografia não refletem a realidade do agronegócio brasileiro. Os pecuaristas, os ruralistas, os agricultores estão sendo tratados como bandidos. E essas apostilas não refletem principalmente o avanço tecnológico. Então, é preciso ter um respeito, porque é o agronegócio que carrega o Brasil nas costas. Em 2020, quando o PIB de vários países despencou, o nosso PIB se manteve, graças ao agronegócio brasileiro. Então, essas expectativas do PIB que nós recebemos positivas todos os anos graças ao agronegócio brasileiro. Nós somos um país de commodities e nós devemos respeito aos ruralistas. Esse aluno, ele não desrespeitou a Sônia, não. Eu tenho até o texto dele aqui, abre aspas. Ele falou para a Sônia: eu acho que você se equivocou, porque democracia é um modelo de governo.
Você tirar o que é de alguém não é modelo de governo. Me desculpa te falar isso. Isso é um roubo de propriedade privada e acho que futuramente, talvez, se você concordar, você poderia melhorar isso para a próxima. Rebateu o aluno, fecha aspas. Eu vou deixar 2 fios aqui para o Paulo puxar e depois o Augusto na sequência, que é a prepotência, a arrogância desse professor, que inclusive diz ter diploma de Harvard, e a doutrinação em sala de aula. Paulo, começa com você. Não sei, para eu começar a falar, eu tenho que dizer que também sou especialista de Harvard, porque por um acaso sou ao contrário dessa pessoa aí que está dizendo que é. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante, Silvio. A doutrinação, tá, que a esquerda faz nas crianças em sala de aula chegou a patamares nunca imaginados na história. Se você hoje, você que está nos assistindo, é um pai de família, eu imploro que você acompanhe a educação dos seus filhos de perto. E não só acompanhe, mas participe da educação na sala de aula. Vá lá, combata professores militantes que estão ensinando coisas muito piores do que só expropriação de propriedade, por mais que isso, expropriação, né? Por mais que isso seja absurdo, tá? Aqui nos Estados Unidos, nessas últimas 3 semanas, tem havido uma discussão gigantesca, porque o governador aqui do estado, Ron DeSantis, o republicano, passou uma lei dizendo que as escolas no estado da Flórida, não podem ensinar ideologia de gênero e questões sexuais para crianças até 8 anos de idade. Isso parece senso comum, né? 8 anos de idade. O governador simplesmente passou uma lei dizendo, olha, você, professor, você não pode doutrinar crianças sobre questões de ideologia de gênero e questões sexuais, se você é gay, se você não é gay, como é que é sexo, para crianças até 8 anos de idade. E, assim, a esquerda americana está tendo faniquitos, Hollywood tendo faniquitos, isso aconteceu, foi tema na cerimônia do Oscar, isso está acontecendo, várias personalidades estão falando contra isso, a própria Casa Branca do Joe Biden, ameaçou cortar as verbas federais do estado da Flórida. O secretário de Educação estava na sexta-feira, agora, antes, na televisão, dizendo que não existia isso, que não tinha problema nenhum, que isso era uma censura aos professores na sala de aula. Então, assim, o nível do que está sendo ensinado nas escolas, isso que vocês estão vendo aí, é só um pequeno recorte, é o que está aparecendo. No fundo, o que a esquerda quer fazer é perverter a mente das nossas crianças e jovens. Eles precisam disso para continuar existindo, porque quando as pessoas vão ficando mais velhas, não adianta, elas descobrem que elas estavam caindo no conto do vigário e, no final das contas, a maioria das pessoas deixa de ser esquerdista. Augusto Nunes. Aliás, Augusto, uma história para quem quiser saber mais, revistaoeste.com, inclusive com os desdobramentos. Fiz uma ótima reportagem. O único dos personagens envolvidos, o único que tem mais de 5 neurônios na cabeça é o aluno que protestou educadamente e com argumentação sólida. Isso é inconstitucional. E a Sônia Guajajara não conhece o agronegócio, aliás, ela não conhece nem problemas indígenas. Há quanto tempo ela não dorme numa aldeia? Há quanto tempo? Ela é urbana, né? Tão urbana quanto o Boulos. Foi candidato a presidente, tendo a Guajajara como vice. E ela está em campanha, não foi ensinar nada lá. Ela foi com o seu cabo eleitoral, que é o professor, pedir voto. Então é tudo irregular. Vamos lá, o professor, ele avoca o direito de falar sozinho e dar a verdade final, porque ele é doutor em antropologia. E o que o doutor em antropologia entende de agronegócio? O que ele estava fazendo lá? Pior, ele mentiu, ele não passou por Harvard. E ainda que tivesse passado, ninguém tem o direito de ser mal educado, grosseiro, arrogante, como foi. Agora, ele é mentiroso também. Não existe o tal curso em Harvard. Todo mundo agora foi para Harvard, né? O Ciro Gomes, esse aí. Pois bem, para se solidarizar com essa figura, um grupo de professores e alunos da FGV, onde parece que ele não trabalha, né, soltou um documento que merece demissão,
para todos os signatários, justifica a demissão. Erros de português, tá? Assassinato ali da concordância verbal, tudo. Então, 30 professores e alunos conseguiram produzir. Isso é nisso que dá ter professor assim. Agora, o aluno não pode discordar, né? Os que aplaudiram o aluno não perceberam que eles também foram desqualificados, já que, segundo esse professor, bota aspas nisso, só quem tem diploma, só quem tem doutorado pode opinar. Pois bem, se quem tem doutorado opina, divide a opinião desse professor, com esse professor, então está explicado. O Lula é doutor honoris causa em várias faculdades. Esse aí é um discípulo do Lula em campanha e os pais já protestaram contra o que houve do colégio e é um colégio que cobra caríssimo, né? É a elite que frequenta e permite esse colégio a doutrinação, tá, mentirosa durante um período em que eles deviam estar estudando, sobretudo o professor. Pois é, eu quero aqui me solidarizar e, na verdade, dizer para o Vitório Furlan, o nome do aluno, ele tem 18 anos, segundo reportagens, que eu teria feito a mesma pergunta que ele, a Sônia Guajajara. E dizer também o seguinte, ela é filiada ao PSOL. O PSOL tem no seu DNA o movimento que invade teto, sem teto, do Guilherme Boulos. É o braço urbano do que o MST faz com propriedades rurais, com fazendas produtivas, inclusive já fez com a própria Embrapa. É isso que eles fazem, eles invadem e destroem o agronegócio que não alimenta só o Brasil, que não foi só um pilar para o Brasil durante a pandemia, um pilar para a nossa economia. O agronegócio brasileiro hoje alimenta o mundo, a soja, o algodão, a nossa pecuária. Portanto, eu acho que tinha algo muito equivocado na cabeça desse doutor em Harvard. E, salvo engano, eu vou passar a bola para o Paulo fazer mais um comentário. Eu acho que esse assunto interessa muito para quem está nos assistindo a essa hora da noite. Esse doutor em Harvard talvez não tenha sequer o diploma de doutor em Harvard. Acho que foi um curso online, hein? Paulo. Harvard tem vários programas online. A questão não é essa. A questão é que parece que não era o programa, não era nem de Harvard, né? Era um programa terceirizado. Mas, no final das contas, eu brinquei aqui com a questão de Harvard, mas o importante, Silvio, não é isso. O importante, o que mostra, o que chama a atenção é o desprezo. Fica evidente o desprezo que essas pessoas têm pelas pessoas comuns, às vezes até por um aluno. É um desprezo completo. O jovem ali fez uma pergunta, ele não fez uma afirmação categórica. Acho que jovens realmente, em geral, precisam aguardar um pouco mais para entrar no debate público, porque ainda precisam adquirir experiência para a vida. Mas ele fez uma pergunta respeitosa, onde poderia ter sido rebatida por argumentos, seja você de Harvard ou não seja você de Harvard, né? Eu tenho o candidato dessa moça aí, é um cara que não estudou nada, presidiu o Brasil. Isso acontece, isso credencial acadêmica, isso aí não é mérito nenhum. Você ficar dizendo, eu tenho 54 diplomas, passei por não sei quantas instituições, isso não é necessariamente mérito nenhum. Principalmente porque eu tenho que confessar uma coisa para vocês, tá? Hoje em dia, e falando como quem passou de fato por Harvard, Harvard hoje em dia se tornou uma instituição de militância. Se você que está aí online, assistindo o nosso programa, depois de terminar, entra na página do site de Harvard. Não fica a dever, em termos de militância, nada a uma universidade federal no Brasil, tá, gente? A situação aqui é muito séria nos Estados Unidos. Doutrinação das universidades é colossal, absolutamente colossal. Então, não adianta você desprezar a opinião do popular. O povo hoje tem muito mais sabedoria coletivamente, o povo nas suas decisões, uma pessoa que tem ali a sua família, tem a sua vida, trabalha, paga as suas contas, não fica mamando nas tetas do Estado, tem muito mais sabedoria coletivamente do que esses doutores de Harvard, que são todos uns... É tudo um impostor, não é só porque diz que tem negócio de Harvard. Eles são impostores intelectuais, tanto que toda vez que eu sento para debater com qualquer cara desse, eles ficam gaguejando, ficam sem saber o que falar, porque é tudo impostor. Só funciona assim, quando está ali sozinho, falando numa posição, obviamente, privilegiada, né, que o cara está no palco falando com um aluno. Então, uma posição covarde, são impostores e covardes.
Acho essa palavra covardia importante. Sobre universidade, o Paulo falou sobre isso agora há pouco, queria recomendar um livro do Ben Shapiro, né, que é um advogado, um radialista nos Estados Unidos, um livro em tradução, se chama Lavagem Cerebral, né, como a esquerda doutrina os estudantes em sala de aula. Você quer fazer um comentário, Rose? Sobre o agronegócio também tem um livro muito bom do Chico Graziano, que é Agricultura, Fatos e Mitos, sobre tudo isso. Augusto. Olha, o Paulo usou a palavra correta, um impostor, né? Um impostor, tentando reescrever a história, né? Ou escrever a história futura, né? Tamanha é a arrogância dele, inutilmente. É uma frase repetida mundialmente e que eu discordo dela, é aquela: a história é escrita pelos vencedores. Durante algum tempo, depois ela é escrita sempre pelos fatos. No Brasil é um pouco pior. A história é escrita pelos perdedores aqui no Brasil. Eles contam uma história diferente para se apresentar como os vencedores ou os injustiçados aí pela falta de sabedoria do povo durante algum tempo. Pois bem, os fatos acabam emergindo. Basta olhar para trás e a gente sabe exatamente o que aconteceu, mesmo nos regimes mais fechados. A gente sabe o que aconteceu em Cuba, a gente sabe direitinho o que houve na União Soviética. Então é tudo bobagem, essa garotada aí vai amadurecer e vai saber que lidou com um impostor durante alguns minutos. Não tem a menor importância, esse professor não merece um asterisco em livro de história, ele não é nada. Exato, e já que ele disse que o aluno teria vergonha no futuro de se lembrar dessa cena, eu acho que quem vai sentir vergonha é ele. Rose. Agora é hora daquele quadro favorito dos nossos telespectadores, a internet não esquece. Lembrando que você pode sugerir o vídeo da semana mandando o link para a gente pelas nossas redes sociais. O escolhido desta semana é da ex-presidente Dilma Rousseff, dando aula de francês. J'avais un sentiment. C'est très bien en français. Non, non. Je pense que nous sommes toutes personnes qui pensent que le monde était nécessaire qu'il se transforme, et pour le mieux, et pour la félicité des personnes, mais surtout pour opportunité égale. Je sais que les personnes sont différentes, mais je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, les personnes se développent, se tornent, cherchent son destin d'une manière avec autoestime. Et je fais un effort pour vous. Merci. Merci. Pois bem, lembrando que você também pode mandar o seu vídeo pra gente. Esse foi um dos escolhidos na semana, @P62minutos. Manda pra gente no nosso canal do YouTube, você pode deixar a sua mensagem. Você também pode escrever pelo Twitter, no Getter, no Facebook, enfim, no Instagram também. Agora a gente tem publicado conteúdos nos nossos stories durante a semana. Augusto, eu não vou comentar porque eu não entendi nada. Olha, Silvia é a única presidente aí entre os presidentes recentes com quem eu nunca conversei, talvez seja quem eu mais conheça, porque eu estudo a Dilma inutilmente. Eu tento traduzir. O meu sonho, já disse a você, que é meu velho amigo, é entrevistar a menina que fala, a menina que traduz para Libras, a linguagem de Libras, o que a Dilma fala. Imagine essa menina tentando traduzir o que ela diz. Agora, imaginem os pobres franceses que participam dessa aula que ela deu. Eu tenho um desvio de personalidade que eu confesso aqui, eu tenho saudade da Dilma, porque ela me divertia. E ela inventou o francês trilingue, né? Porque ele é francês, português e espanhol. É tudo. Eu tenho saudade da Dilma porque ela me divertia e me reacende sempre, que eu vejo ou revejo isso aí,
a minha esperança, né? O Brasil que sobreviveu a isso, sobrevive a qualquer coisa. Ao Lula e depois a isso. A Dilma, alguém precisa contar para a Dilma que para falar uma outra língua, precisa primeiro conhecer a própria língua, a língua do país natal. Ela não fala português, ela fala uma coisa estranha. Acontece que entre a ordem emitida pelo cérebro e o que sai pela boca, alguma coisa acontece, eu não sei o que é, mas não dá para entender, né? São vírgulas bêbadas, pausas, palavras que que não tem o sentido que ela acha que tem, e aí ela me vai falar em francês. Ela já fez isso com o pobre espanhol, né? E ainda não vi a Dilma assassinando o inglês. Mas olha só quem nos governou. Tem ela cantando Happy Birthday. Fala, Paulo. Tem ela cantando Happy Birthday to You. Happy Birthday to You. Exatamente. Cantando mal. Agora, Happy meu Birthday to Deus, You. chamam, hein, Paulo? Chamam um intérprete, fala, olha aqui, vou falar em português e tal. Não. Ela, Sarney também tinha essa mania. Ela acha que pode falar uma língua sem saber português. É difícil. O Sarney, além dessa mania, ainda foi escritor, né? Academia de Letras, escreveu Marimbondos de Fogo. Paulo, você quer fazer um comentário sobre o vídeo? Senão a gente segue. Rapidamente, só dizendo o seguinte, olha, se você está com saudade da Dilma, Augusto, fica assistindo o noticiário americano, porque a gente está com a nossa versão aqui, com a tecla SAP, que o Joe Biden está perdido igual a Dilma, não consegue concatenar 3 frases, quando ele sai do teleprompter é uma desgraça. É a Dilma versão tecla SAP, em inglês. Para concluir, a Dilma é ignorante em vários idiomas, é isso. É isso. Pois bem, vamos tratar então de mais um assunto aqui. A gente abordou ele no comecinho do programa na entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente Lula andou falando pelos cotovelos nos últimos dias e provocou confusão dentro e fora do PT. O petista convocou a militância de esquerda a bater na porta da Casa dos Deputados e pressionar não só eles, mas também os seus familiares. Bom, depois disse que é a favor do aborto, um tema complexo, principalmente em ano eleitoral, e ainda fez duras críticas à classe média. Augusto, eu começo com você, que escreveu, inclusive, sobre o tema nessa semana, o tema do seu artigo. Olha, o que fez o Lula essa semana reforça a suspeita do deputado Eduardo Bolsonaro, que diz que o Lula, na verdade, pretende ser candidato a outro cargo, né, deputado federal, no caso, porque nenhum candidato que leva a sério a candidatura à presidência da República faz o que ele fez essa semana. Primeiro, eu vou mencionar alguns momentos dele só. Primeiro, ele aparece dançando com o molejo de um robô, de um tanque de guerra, naquela festa da Daniela Mercury, né? Ele está dançando assim, com aquela vitalidade de quem implora por sofá e poltrona. Ele quer sentar. Então está mostrando que não tem condições físicas de governar o Brasil. Aí ele resolve propor o assédio físico aos deputados. Isso não adianta promover qualquer protesto na Praça dos Três Poderes. Precisa localizar o endereço deles, ir até a casa deles para incomodar. Pressiona a mulher, o filho e tal. Quer dizer, meu Deus do céu. O que ele está propondo, tá, é uma incitação a um ato criminoso. Isso não pode ser feito. Eu sou do tempo em que você respeitava a família do candidato. Agora ele não, ele propõe o assédio, né, ostensivo a qualquer deputado que pensar corretamente e discordar do PT. Ele não corre o risco de ser assediado, porque, como sabemos, ele não tem casa nem apartamento, né? Tudo é de um amigo dele. Até o relógio. Até o relógio. Ele também propôs, ele acusou a classe média de esbanjar com aparelhos de televisão. Diz que tem uma televisão só tá bom, ele fala. Estou repetindo ali o português do Lula. Para que ter televisão em tudo quanto é quarto? Uma só basta. Ele tem televisores em todos os aposentos das muitas casas que tem com dinheiro roubado há muito tempo.
há muito tempo, ele ainda precisa explicar, além dos crimes que cometeu, a origem do enriquecimento. Já era um homem rico, ninguém enriquece na presidência da República. Depois, ele se declarou a favor do aborto, para no dia seguinte se declarar contra o aborto. E inventou, ele que é o autor da política externa da canalice, que sujeitou o Brasil durante 13 anos às mais sórdidas parcerias, agora ele inventou a diplomacia de botequim. Ele disse o seguinte, esse conflito, essa guerra aí entre Ucrânia e Rússia, é o seguinte, vamos chamar o presidente da Ucrânia, vamos chamar o Putin, vamos chamar o Biden e vamos acabar com isso aí, com 2 cervejas. Se não acabar na primeira, acaba na segunda, se não acabar na segunda, acaba na terceira, se não acabar na terceira, nós vamos acabar com as garrafas aí. Ele jurou, e até chegar ao acordo de paz. Ele está pensando na bebida, não na paz. Ele jurou em 1993, em 2013, que ele tinha parado de beber, assim, parado de beber muito, no dia em que o Brasil perdeu por 2-0 para a Holanda, durante a Copa do Mundo. Então ele está disposto até a fazer esse sacrifício, voltar a beber muito pela paz. Esse é o Lula da semana. Dá para votar numa figura dessas? Paulo Figueiredo. Olha, queria fazer um paralelo aqui rápido, até conectando com o que o deputado Eduardo Bolsonaro falou, a forma como ele terminou a nossa entrevista, dizendo o seguinte, para os democratas conseguirem ganhar aqui, para a esquerda voltar ao poder nos Estados Unidos, eles precisaram de 3 coisas. Primeiro, as regras eleitorais não ortodoxas, eu não vou usar o termo aqui, porque senão nosso programa que também passa no YouTube vão acabar derrubando o nosso canal. Então, como hoje nós vemos já no mundo de censura, eu não vou falar, mas todo mundo sabe o que aconteceu nas eleições americanas. Segundo, as regras de Covid, que foram para que as pessoas pudessem votar dentro de casa, e isso favorecia a primeira estratégia. Mas teve uma terceira parte muito importante, que foi a seguinte: o Joe Biden, ele não dava entrevista, ele não falava, ele só ia em evento, lia teleprompter e acabou. Ele passou a campanha inteira escondida no porão, dizendo que era por causa do Covid, que ele tinha medo de Covid. Então, essa estratégia foi feita pelo James Carville, é um estrategista famoso aqui nos Estados Unidos, foi estrategista do Bill Clinton, foi o cara que cunhou a frase "It's the economy, stupid", é a economia estúpida. Ele criou essa estratégia de criar um candidato supostamente moderado, que só falava coisas blasés, não falava nada, então cada pessoa podia imaginar que ele seria o que ela quisesse. O que ele seria? Alguém não Trump. Então, a estratégia da esquerda, eu estou contando aqui para os estrategistas do PT, a estratégia do Joe Biden para conseguir da esquerda para chegar ao poder nos Estados Unidos foi assim, cala a boca. Porque se eles falarem quais são as verdadeiras pautas deles, a saber, aborto, em primeiro lugar, né? Aborto acontecendo no mundo inteiro. Essa semana, aqui nos Estados Unidos, no Colorado, o governador de esquerda, democrata, aprovou uma lei de aborto permitindo o aborto no 9º mês. Assassinato de bebê no útero da mãe no 9º mês. Eles já perderam a vergonha, já virou sacrifício infantil para Satã. Tá? Não é mais aquele negócio, não, no 2º mês, não, no 9º mês já. Daqui a pouco pode matar depois que nascer. É aborto, política de... Essa pauta está entrando no Brasil, tá? Tem notícia de jornal nessa semana. Descriminalizar pequenos furtos. Para que aqui na Califórnia, os americanos liberaram furtos até $1.000, ninguém vai mais preso. O que acontece? Todos os estabelecimentos fechando, porque as pessoas entram, saqueiam e saem como se estivessem indo ao supermercado sem precisar pagar. Né? Acontecendo generalizadamente aqui nos Estados Unidos. É droga pra caramba, Nova York, com liberação de centros para que as pessoas injetem heroína com supervisão do Estado. Enfim, desarmamento. Se deixarem eles falarem as pautas deles, não adianta que ninguém vota neles. Então, o que está acontecendo? Por que está indo por água abaixo a campanha do PT? Porque estão deixando o Lula falar, é o que o Eduardo Bolsonaro está dizendo. A melhor campanha que pode ter pró-Bolsonaro ou contra o PT é deixar o PT falar. Pois é, só para a gente amarrar, você quer fazer um comentário? Sobre a questão sobre o aborto que ele desdisse, mas todo mundo sabe que realmente a esquerda pensa. É uma total falta de planejamento de políticas públicas, porque nós temos campanhas de prevenção e o custo desses abortos também que gerariam para o SUS. Então, é a política da lacração.
Não, mesmo que fosse de graça, Rose, mesmo que fosse de graça, mesmo que não gerasse custo. Aborto não é uma questão de custo. Aborto é uma questão de preservação da vida. Não pode assassinar bebê. Não é uma questão de política pública. Essa discussão não pode descer para o nível de discussão de política de saúde, política pública. Aborto é preservação da vida, pilar do Ocidente. Homens criados à imagem e semelhança de Deus, por isso a vida humana é o bem mais precioso que há. Então, mesmo a vida dentro do ventre da mãe. Então, não vamos descer para a discussão de políticas públicas. Isso não é uma discussão de política de saúde, isso é uma discussão de preservação do que há de mais importante na moralidade do Ocidente. Uma vez que nós deixarmos isso descambar para uma discussão burocrática, se é uma questão orçamentária ou menos orçamentária, entendo o ponto que você fez, eu só quero assim, nem deixar a discussão descer para esse campo. Eu queria amarrar só com um comentário. O Lula, ele é um político muito experiente e os sinais que ele transparece... Ou era, né? Mas eu acredito que o Lula sabe o que está acontecendo. Ele é um leitor do cenário, ele sabe que o cenário não é o cenário que os institutos de pesquisa estão pintando, que o vento mudou muito, seja porque o presidente Jair Bolsonaro conseguiu construir na janela partidária uma base muito mais robusta de partidos para disputar as eleições, tem trabalhado com palanques um pouco mais firmes do que os palanques do PT, conseguiu, de alguma forma, retomar o diálogo sem aqueles sobressaltos que o Bolsonaro vinha fazendo até então, e o Lula dá o sinal de que é um jogador que não quer entrar em campo. No fundo, ele queria que essa torcida da imprensa tradicional, dos institutos de pesquisa, do PT, dessa esquerda de um modo geral, dos artistas, desistissem dele. Seria tudo o que ele queria. Ele, desistiram de mim, então eu saio de campo, dou a chance para outro, entrei para a história e ponto final. Era isso o que ele queria. Quanto mais o Lula fala, mais os institutos de pesquisa entram em colapso. Dito isso, dá tempo para mais um assunto. Olha, uma pesquisa revela que 43% dos brasileiros consideram a atuação do STF, do Supremo Tribunal Federal, ruim ou péssima. Surpresa para ninguém, né? O levantamento é do Poder Data, realizado de 28 a 30 de março. Essa é a pior avaliação sobre a atuação do STF em um ano. Augusto, vamos lá, já de olho no relógio, agora bem rapidinho você, depois o Paulo, a Rose. Para mim, não é nenhuma surpresa esse resultado. Nenhuma surpresa, eu até acredito que 43% condenam o comportamento do STF e os outros e os restantes não conhecem ou não sabem direito o que faz o STF. O STF hoje é um tribunal que age fora da lei. Fora da lei. O tribunal, pelo texto constitucional, ele deve ser o guardião da Constituição. Hoje é uma usina de decisões inconstitucionais. A maioria delas forjada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas os outros são, no mínimo, cúmplices, com exceção, pelos votos recentes, dos dois ministros que o Bolsonaro nomeou, André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Eu queria pular Cássio, eu queria pular o Nunes, mas é inevitável, porque ele errou bastante. Enfim, no próprio Supremo começou a surgir, afinal, uma voz, ou surgiram duas vozes que já estão percebendo o que está acontecendo. Se continuar assim, o Supremo vai se tornar brevemente a instituição mais impopular do país e a menos confiável. Menos até que a imprensa, a imprensa velha, o que é uma proeza. Vamos lá, Paulo Figueiredo, já de olho no relógio, vai, em 1 minuto e meio. Não, bem rapidamente. Isso, concordo com o Augusto, mas eu ainda iria além, tá? Conforme os brasileiros forem tomando ciência do que é o poder judiciário como um todo, porque o STF, como os casos dele têm repercussão nacional, as pessoas estão mais cientes do problema do STF. O brasileiro comum, do dia a dia, ele não tem acesso ao poder judiciário, ele não utiliza o poder judiciário. Então, ele não sabe o quão ruim é. Mas nas primeiras instâncias, nas instâncias inferiores, nos graus inferiores, a situação é daí para pior. Um grau de corrupção generalizado, extorsões, venda de sentença, um corporativismo incrível,
esquema de penhora de bens e depois leilões. Hoje um advogado, você conversa com os advogados, eles estão todos desanimados, eles dizem que perderam o ânimo com a profissão porque eles viraram lobistas de tribunal, eles têm que ficar lá pedindo, pelo amor de Deus, o direito em si acabou. E claro, muita incompetência e muito ativismo judicial. Isso fica mais forte e mais visível no Supremo Tribunal Federal porque eles são mais poderosos e as causas deles têm repercussões nacionais. Mas o problema é que o sistema judiciário brasileiro todo está podre, irrecuperável. Eu fiz uma rápida enquete essa semana no meu Twitter, obviamente, é uma enquete, não é uma pesquisa de opinião, e não tem relevância estatística, mas eu fiquei impressionado com o número, porque foram dezenas de milhares de votos, e, no final das contas, eu perguntei, você confia na justiça brasileira? E aí, 98,2% responderam que não, entre dezenas de milhares de votos. Então, eu acho que se fizerem essa pesquisa dessa forma para a população, eu acho que o número vem perto disso aí, tá? Com nível de confiança, como o Augusto falou, mais baixo ou igual ao da velha imprensa. E é tão grave que nas composições anteriores dos ministros, você ainda tinha uma discordância entre um ministro e outro. Marco Aurélio, até mesmo Barroso. Agora você não ouve nada. É um silêncio tanto do STF quanto no Senado, que pelo jeito tão cedo não teremos alguma questão de impeachment. Vamos voltar a Brasília? É hora de saber o que deve ser destaque a partir de amanhã. Confira. Nesta semana, entre os dias 12 ou 13, o presidente da Câmara sinalizou que deve ser votado o projeto de lei 191, que permite a exploração, a mineração e também hidrelétricas em terras indígenas. E o clima promete esquentar aqui em Brasília, já que centenas de indígenas do movimento Terra Livre estão acampados aqui na capital federal para protestar contra a aprovação do projeto. E na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realiza uma audiência pública para debater os impactos econômicos da dependência do Brasil da importação de fertilizantes e possíveis soluções. Já na quarta-feira, está marcado na Câmara dos Deputados um debate que chama atenção, pois se trata da instalação do regime semipresidencialista, ou seja, um sistema de governo onde o presidente da República compartilha o poder com um primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, instituiu em março um grupo de trabalho formado por 9 deputados e ainda um conselho consultivo que tem entre os integrantes o ex-presidente Michel Temer. Lembrando que o ministro do STF, Gilmar Mendes, defendeu que não há necessidade da aprovação do povo para que o novo sistema de governo seja implementado. Então, é bom ficar de olho aí nessas movimentações. Uma ótima semana a todos. Volto ao estúdio. Eu estou de olho no relógio, então vamos lá, vamos encerrar o programa com as mensagens de você que fez os 62 minutos conosco, participou pelas redes sociais, também você que atendeu ali o pedido feito na semana passada para mandar uma selfie assistindo o programa. Aliás, eu refaço o convite, a sua imagem, a sua mensagem pode aparecer também nos nossos stories no Instagram e também aqui, a partir de agora. Começando pelo Twitter, produção, vamos lá, vamos rodar. O primeiro tweet é da Liane Ribeiro. Parabéns pelo programa, esclarecimentos necessários e importantíssimos. Ela escreve de Angra dos Reis. Vamos para o próximo. Augusto Nunes, você lê o próximo? Tereza Fukamizo. Acompanhei do Japão. Parabéns pelo jornalismo sério de primeira linha. Augusto Nunes, tenho muita admiração e respeito pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Tereza. Mais uma mensagem do Twitter, ainda quem tweetou, Rose? Sônia Sorais, conheci o programa na semana passada, muito bom, muito esclarecedor. O quadro da internet Não Esquece é ótimo. Precisa relembrar o discurso destes hipócritas. Vamos lançar um para o Paulo Figueiredo Pescar, lá dos Estados Unidos, na tela dele? Maria Penha Celestino, programa de nível altíssimo com analistas competentes que já tem a credibilidade do povo brasileiro. Uma via de mão dupla quando o meio de comunicação respeita a inteligência do espectador sem querer manipular a notícia, tendo como premissa, eu imagino, a verdade dos fatos sem manipulação. O resultado não pode ser outro. Audiência certa. Parabéns, vocês têm o meu respeito e admiração. Obrigadíssimo.
Mensagens que chegaram então do Instagram. Olha só, Camila Moser assistindo a gente. Esse é o programa da semana passada com a procuradora Tameia Darnelon. Mais um. Augusto? Estamos vendo a Caroline Rocha. Quem mais assistindo a gente? A Kelly de Tapecerica da Serra. Boa noite, Kelly. Mais um, Paulo. Quem aparece aí para você? Olha só, Açúcar Ed, com um cara bonito aí na tela. É o próprio Paulo. Mais um, gente, dá tempo, ó. Cronômetro girando. Esse é o locutor Flávio, ele estava nos acompanhando pela TV Jovem Pan. O último, para a gente fechar. Diga lá, Paulo. O AM Júnior, do Rio Grande do Sul. É isso, pessoal. Bom, 62 minutos fica por aqui. Meu caro Augusto Nunes, uma ótima noite. Para você, foi um prazer. Rose, Paulo, foi um prazer falar com vocês que nos acompanham. Paulo Figueiredo, até a semana que vem. Até semana que vem, foi um prazer, e eu vou reforçar um apelo aqui para quem está nos assistindo, quem estiver assistindo na Jovem Pan, no canal Jovem Pan, etc., para que também se inscreva no nosso canal no YouTube. É muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, Programa 62 Minutos. Se vocês procurarem, acham lá, e inscrevam-se, porque é muito importante para nós. Um abraço, até semana que vem. Vambora, Rose. Vamos, boa noite a todos e uma ótima semana para você. Ótimo finalzinho de domingo para você que nos acompanhou. Olha, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e até mais.